Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que bom que nós podemos nos reunir, nos encontrar mais uma vez, mesmo que à distância. Eu quero saudar você aí na sua casa, no seu lar, com a sua família, com a palavra de Hebreus 12, 2, que diz assim: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Com estas palavras nós somos saudados, saudadas e acolhidos para essa celebração que nós fazemos em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos celebrar culto ao nosso Deus, engrandecer o seu nome, louvar, bendizer a esse Deus que nos ama, que nos ampara e nos sustenta em todas as nossas necessidades. Eu quero te convidar também para que nesse momento você convide as crianças que estiverem na sua casa, seus filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, netas, filhas, meninos e meninas, para que venham para a sala para acompanhar o trabalho do culto infantil que está sendo preparado semanalmente, com muito amor, com muito carinho, pela equipe do culto infantil. E eu tenho um recadinho para as crianças. Você que faz parte do culto infantil da Luterana Palhoça, você está convidada a passar na secretaria para retirar uma lembrancinha que foi preparada com todo amor e carinho pela equipe do Dia das Crianças, ok? Você pode passar, papai e mamãe podem passar durante a semana, pegar com seu Oscar na secretaria, ou também antes ou depois dos cultos presenciais que já retornaram na secretaria com o pessoal que estará de plantão, ok? Com muito amor, muito carinho foram preparadas para você. E agora nós queremos ter um momento de louvor e também de ouvirmos a palavra que é dedicada aos pequeninos. Vamos louvar? Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade. Só com Ele encontrei essa paz que busquei. Só com Ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade. Só com Ele encontrei essa paz que busquei. Só com Ele encontrei a felicidade. Oi pessoal, hoje eu vim contar a história de Ana. Ana era uma mulher que vivia muito triste, pois ela não tinha filhos. E ela orava todos os dias para Deus lhe enviar um filho. E assim Deus fez, enviou Samuel. Ana ficou tão agradecida que falou para Deus que Samuel seria servo dele, que ele serviria ao Senhor. Samuel morava e dormia em um tabernáculo com Eli, um senhor cego da cidade. Uma noite eles estavam dormindo e Samuel ouviu uma voz que chamava: Samuel, Samuel. Samuel
prontamente se levantou e falou com Eli. Oi, Eli, você está me chamando? Não. Isso se repetiu por algumas vezes. Então Eli percebeu que quem estava chamando, que aquela voz era de Deus. Sabe o que Deus queria com Samuel? Queria que ele fosse profeta, que ele propagasse a palavra de Deus por todas as terras, que ele levasse a palavra de Deus a todos os seres daquela terra. E assim Samuel fez, se tornou um profeta de Deus. Até a próxima história. Olá! A gente não sabe quando você está vendo o nosso culto online de hoje, então bom dia, boa tarde, boa noite para você, para sua família. A gente vai conduzir então 2 músicas de louvor hoje e antes disso eu quero só fazer um comentário. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações. Isso é bem importante para hoje, porque um brasileiro, um argentino, e a gente vai cantar uma música em inglês. Então são 3 aí idiomas e culturas misturadas, mas não fique preocupado. A legenda vai trazer a tradução da música e você pode acompanhar então o que ela diz. O Gabi vai comentar um pouquinho sobre a primeira música que a gente vai cantar. A nossa primeira música tem a ver com que nos nossos dias agitados, às vezes não percebemos quão real é a presença de Deus nas nossas vidas. Relembra muito do Salmo 139. Então, com essa música, oramos que sejamos capazes de perceber a presença de Deus nas nossas vidas e nos alinhar com Ele no nosso dia a dia. Like the rain that falls into the earth below, watering the seed to grow. So it is with your precious word, our Lord. It won't return until I know that you're blows, and no one really knows from where it comes and where it goes. So it is with your Holy Spirit, Lord, falling down on us to show the sun upon my face, feel the warmth in your embrace. You are everywhere, my Lord. Now I truly know that I can never go from your presence, my God. You are everywhere, from the lowest steps to the heavens. You are always there, like the rain that's falling, like the wind that's blowing.
Irmão e irmã, amigo e amiga, culto é lugar onde a palavra de Deus nos encontra. E a palavra de Deus quer te encontrar, também aí na sua casa, no seu lar. E a palavra prevista para nossa reflexão de hoje e dessa semana, que é a palavra que pode te ajudar na tua caminhada, nas tuas decisões de vida, ela é uma palavra do Antigo Testamento. Mas antes de compartilhar contigo essa palavra, eu gostaria de fazer umas perguntas para a nossa reflexão. Todos e todas nós fazemos planos para as nossas vidas. Nós planejamos. É bem verdade que muitas vezes os nossos planos não se concretizam da forma como nós planejamos, mas nós sonhamos. Eu tenho certeza que você sonhou esse ano de 2020. Você o planejou, você o pensou de alguma forma. Mas também tenho certeza de que ele está sendo muito diferente do que aquilo que você pensou e planejou. Muitas vezes nós colocamos expectativas e somos frustrados. Muitas vezes nós temos expectativas em relação às pessoas e também nos frustramos. Até as expectativas que firmamos em nós mesmos, nós frustramos. Sim, a vida é marcada por muitas frustrações. Quando nós planejamos, quando nós sonhamos, corremos o risco dos nossos sonhos não se realizarem. Quando nós amamos, corremos risco de nos decepcionar com aqueles a quem amamos. E assim é a vida. A nossa história é marcada por sucessos e fracassos. Eles fazem parte da vida. Eu quero trazer para vocês uma história de alguém que planejou algo com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, mas que no fim não teve retorno de todo o zelo, de todo o trabalho que empenhou. Essa história nós encontramos em Isaías, lá no capítulo 5, os versículos 1 até o versículo 7. E essa história, bonita história, eu quero contar e compartilhar com vocês como base para nossa reflexão nesse dia. Lá diz assim: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém, e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que eu podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? E agora lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. Eu vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte
Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a palavra do Antigo Testamento, palavra de Deus para mim e para você. Queridos, queridas, comecei falando de sonhos e expectativas. Comecei falando de planejamentos. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso. Planejamentos, sonhos, expectativas frustrados. Deus, ele chama o profeta Isaías e o envia para anunciar para o povo de Israel, para o povo de Judá. E de repente aparece o profeta trazendo esta palavra. A história de um agricultor que com todo zelo, com todo empenho, com todo cuidado, fez uma plantação. Eu não sou entendida de plantação, mas pelo que eu estudei e pesquisei, desde o plantio de uma muda de uvas até a sua colheita, um parreiral leva 5 anos, mais ou menos, para produzir os seus primeiros frutos. Imaginem vocês a dedicação desse agricultor. Imaginem vocês que ele construiu muros em volta para proteger. Ele colocou no centro uma torre com vigias que protegessem aquele espaço para que ele não fosse invadido. E ele chega para o povo e diz: eu preciso perguntar para vocês diante do que aconteceu. Eu escolhi as melhores terras, o clima mais adequado, adubei no tempo certo, protegi, zelei. E agora eu estou aqui para experimentar essas uvas, para colher. E quando esse agricultor ele experimenta as suas uvas, a grande decepção, frutos azedos, frutos amargos. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós lidamos com situações semelhantes a essa? De dedicarmos os nossos sonhos, as nossas expectativas, o nosso grande amor e todo cuidado, e de repente na hora de colhermos os frutos, nos surpreendemos com frutos azedos, uvas estragadas. E como nós nos sentimos? Decepcionados, frustrados, tristes, muitas vezes deprimidos, cansados, com vontade de desistir de tudo, de largar tudo. E o profeta Isaías, Deus através do profeta, ele diz: povo de Jerusalém, me digam o que eu devo fazer, o que o meu amigo deve fazer com a sua parreira. E aí ele dá a sentença. Ele diz: eu vou tirar os muros de proteção, eu vou tirar o vigia da torre e vou largar esse parreiral por conta de si mesmo. E o que acontece? O mato começa a crescer, toma conta, os parreirais não são podados no tempo certo, os animais entram, pisoteiam aquele espaço, e o que se cria é o caos. É interessante a gente observar que aquele agricultor, ele ama aquele espaço. Ali tem do seu cuidado, ali tem a sua bondosa mão. E ele não passa foice ou machado para destruir, mas ele simplesmente retira o seu cuidado e a sua proteção. Deixa a parreira por conta própria. E as consequências disso são o caos, a tragédia, a desgraça.
E o versículo 7 termina essa pequena perícope dizendo que a plantação de uvas é o povo de Israel, é o povo de Deus. Essa plantação de uvas somos você e eu. E se nós só ficamos no texto do Antigo Testamento, nós vamos acabar nos desesperando, pensando agora é por minha conta. Eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que dar conta da minha história. E isso nos traz angústia e desespero, porque no fundo nós sabemos que não damos conta sozinhos. Nós não damos conta, nós não conseguimos. Nós precisamos da mão bondosa do Senhor que nos conduz. Ou então somos pisoteados, esmagados pelas frustrações da vida, pelos cansaços, pelas decepções, pelas dores e pelas tragédias que nós mesmos produzimos. Sem a mão de Deus, o que acontece com o povo de Israel, por causa das injustiças, isso é um aspecto interessante, porque o retrato daquela sociedade também é o retrato da nossa sociedade hoje. Deus olha para aquele povo e diz: eu esperava que eles fossem justos, que eles cumprissem a minha lei, que eles tivessem um coração grato por todo o zelo, por todo o amor. Afinal, Deus tirou esse povo da escravidão, conduziu por anos e anos e anos por um deserto, dando comida na boca. E esse povo chega na terra prometida e se desvia do bom caminho do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é algo que também impera em nós, nos nossos corações. Chama-se ingratidão e indiferença. A indiferença e a ingratidão produzem morte e trazem caos. Deus aqui diz, ao invés de ouvir os frutos, poder experimentar os frutos doces, a partir de todo o zelo e cuidado que eu tive para com o meu povo, o que eu tenho é o clamor das vítimas desse povo, gritando por socorro, porque há injustiça, há morte, crimes de morte, diz o texto. Se nós olhamos para a nossa sociedade, quantos e quantos crimes de morte nós percebemos? Quanto descuido para com as outras pessoas? Quanto desprezo nós vivemos? A sociedade está cheia disso, de ingratidão, de desprezo, de descuido. E Deus, de novo, Ele nos convida. De novo, Ele nos chama. E é interessante que, se nós ficamos só no texto do Antigo Testamento, de fato nós nos desesperamos, porque estamos por conta própria. Mas graças a Deus, que Deus não é um Deus rancoroso, Ele não desiste. Talvez na tua vida, muitas vezes, você tenha deixado para trás os teus sonhos. Não deu certo? Passa a foice, corta tudo, começa um novo capítulo, destrói esse negócio. Mas graças a Deus que Ele não desiste da sua plantação. Graças a Deus que Ele faz novas todas as coisas. E no Novo Testamento nós vemos uma nova história, de uma nova parreira. Lá em João capítulo 15, diz assim: Jesus disse: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado.
Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim também vocês só poderão dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Graças a Deus por essa história. Deus, Ele olha para o seu povo e diz: eu não consigo me conformar. Esse povo continua sendo o povo dos meus sonhos. Deus, Ele não se entrega à frustração. E Ele mesmo entra na história. Ele mesmo se faz gente para mudar essa realidade. Por nós mesmos, nós só conseguimos produzir caos, frustração, decepção. E Deus olha e diz: esse povo está perdido. Por isso, em Jesus Cristo, Deus entra na história e faz tudo novo, de novo. E o convite agora de Jesus: permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos. E se o fruto amargo é a ingratidão e a indiferença, precisamos pensar nos frutos doces que nós podemos produzir. É fato que nós vivemos tempos difíceis, sim. É fato que nós não estamos vivendo o ano que nós planejamos. Talvez na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estejamos experimentando os frutos amargos. Muita gente tem experimentado o fruto amargo da solidão, do desemprego, da dificuldade, do desânimo, da depressão, da ansiedade, da angústia e muitos outros frutos. Mas, a partir da palavra de Deus, nós percebemos que todas as nossas tragédias nós não passamos e não vivenciamos em solidão. Mas estamos unidos a essa videira que é Jesus Cristo. E Ele diz: permaneçam em mim. E aí, apesar de todo o amargor, apesar de todo o azedume que a vida pode trazer, vocês podem produzir frutos de solidariedade, frutos de gratidão. Gostaria de motivar você, meu irmão, minha irmã, a olhar à sua volta e a pensar em todo o cuidado e todo o zelo que Deus tem para com a tua vida, tua história, tua família. Quanto amor, quanto cuidado. Deus, Ele nos pega no colo, Ele nos sustenta com a sua bondosa mão. Ele não nos deixa desamparados e não nos abandona para nós mesmos. Ele não nos corta e não nos lança fora, mas Ele nos convida a permanecer nele. E os frutos desse permanecer em Cristo são gratidão, solidariedade, não indiferença, mas um olhar de amor, um olhar de gratidão. Vamos ser gratos por aquilo que Deus nos dá. Vamos ser gratas por aquilo que Ele nos oferece. E o bem mais precioso que Ele nos dá é a sua presença, a sua companhia, a fé que é dádiva que vem das suas mãos. Irmãos e irmãs, como é bom saber que nos amargores da nossa vida nós não estamos sozinhos. Que nos amargores da nossa vida nós somos carregados e carregadas por esse Deus. Essa é palavra de Deus para a tua vida. Pense na tua vida familiar, na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, nos fracassos do teu dia a dia, mas também nos teus sucessos. Pense de que forma você pode produzir frutos doces. Deixa de lado a ingratidão,
Deixa de lado a indiferença, a falta de cuidado. Tenha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de zelo, porque Deus foi zeloso contigo, porque Deus foi paciente e amoroso contigo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Palavra de Deus para a tua vida. Amém. Some would say that you cannot be found. Some would say that you are far away. But I know you're the God who lives in me. And I know you will always have my heart. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good and your love endures forever. You are good. You are good. Some would say that you cannot be found. Some would say that you are far away. But I know you're the God who lives in me. And I know you will always have my heart. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good. 'Cause you are good. Oh, you are the only one. You are the one that I desire. You are the only one, my King. You are the only one. You are the one that I desire. You are the only one, my King. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good and your love endures forever. 'Cause you are good. 'Cause you are good. Oh, you are the only one. You are the one that I desire. You are the only one, my King. You are the only one. You are the one that I desire. You are the only one, my King. Quero passar alguns avisos. Com alegria, nós comunicamos que os nossos cultos presenciais estão de volta, todos os domingos, às 19h30 e também às 9 horas da manhã, no Templo da Luterana Palhoça Centro. Vocês estão convidados. Também os cultos nos bairros retomaram, nas quintas-feiras, às 20 horas, na comunidade da Bela Vista. Nos domingos de manhã,
na comunidade do Caminho Novo e nos domingos à noite, às 19h30 também, na comunidade do Rio Grande. Você é super convidada para estar conosco nas nossas celebrações. Temos tomado todas as medidas, todos os cuidados. Por favor, não deixe de ir com a sua máscara, não deixe de higienizar as suas mãos. Nos templos teremos disponíveis frascos com álcool. Você pode também trazer o seu álcool de casa, se assim o preferir. Vamos evitar por hora contato físico, abraço. Por favor, vamos permanecer com as nossas máscaras durante as nossas celebrações. É para o seu bem e para o bem de todos e todas que vão participar dos nossos encontros. Você será muito bem-vindo, bem-vinda a celebrar conosco. Também, outro convite continua valendo. Nas quartas-feiras nós temos o curso Nossa Fé, que acontece virtualmente através da página do Facebook da Luterana Palhoça e também no canal do YouTube da Faculdade Luterana de Teologia. E nessa quarta o tema é Sacerdócio Geral, com o pastor Tiago Jasque e com o pastor William. Você está convidado também a divulgar nas suas redes sociais para que esse curso chegue cada vez mais e mais em mais pessoas, ok? Lembrando ainda, rapidamente, não esqueçam, papais, mamães, de vir pegar a lembrancinha das suas crianças do culto infantil. Foram preparadas com amor, com zelo. Vamos ter um momento de oração? Amado e bondoso Deus, te agradecemos pela palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, pelas boas dádivas que vêm das tuas mãos. Queremos te agradecer porque o Senhor não nos lança fora, mas faz de nós teu povo, faz de nós ramos unidos e ligados a ti. E isso nos dá vida, nos dá esperança e nos motiva a darmos e produzirmos bons frutos. Nós te damos graças, porque dia após dia tu tens nos sustentado e nos amparado. Mas também, Senhor, lugar de culto e de celebração é espaço onde nós podemos trazer as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos pedidos de intercessão. Queremos clamar e pedir por aquelas pessoas que se encontram enfermas, seja em casa, seja em hospitais, pelas pessoas que estão se sentindo solitárias, que tu dê a elas a sua presença, o seu amparo. Abra, Senhor, portas para essas pessoas que nos acompanham e que perderam os seus trabalhos. Ó Deus, quanto sofrimento existe quando nós não podemos sustentar o nosso lar, a nossa casa. Seja misericordioso. Assim, ó Pai, queremos entregar nas Tuas mãos também o restante desse ano, que está bem diferente do que planejamos. Mas ainda assim, vivemos e experimentamos tudo isso na Tua companhia. Pedimos pelas lideranças do nosso país, pelas lideranças políticas mundo afora. Ó Deus, esteja despertando nesse tempo de eleições também pessoas para que a gente tenha a opção na hora de votar. Pessoas que de fato querem servir ao povo e cumprir suas funções com responsabilidade e excelência. Ó Deus, queremos colocar tudo nas Tuas mãos, o futuro nosso, da nossa igreja, do testemunho do Evangelho no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos despedimos com a bênção, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Assim te abençoe nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos e todas uma abençoada semana na companhia desse Deus que ama, cuida, ampara e sustenta. Amém.